Gente, aqui a gente sempre aprende muito. Quem acompanha a TV Aparecida, né, quase 20 anos, sabe quantas coisas você já aprendeu com os missionários redentoristas. Essa congregação que chegou há 130 anos atrás aqui no Brasil, falou assim, olha, a gente precisa dar um jeito aqui no Brasil. Com muita coisa boa, né? Começou lá com a editora Santuário 6 anos depois e vem trazendo muita formação humana para nós. E a gente vem conhecendo muito com eles também. E a congregação do Santíssimo Redentor está celebrando 292 anos de fundação. Nesse momento festivo, eu quero relembrar aqui com vocês um pouco da história dos redentoristas, fundados por Santo Afonso Maria de Ligório em 1732. É muita história, né? Por isso, quero conversar com ele, que vem trazer muito conhecimento para nós. Olha, eu vou dizer, viu, porque eu sou fã, né? Então quando a gente é fã, a gente fica até meio sem palavras. Ele é diretor da editora Santuário, Padre Edivaldo. Seja bem-vindo, Padre. Muito obrigado, Dani. Obrigado, Diego. E por você nos acolher mais uma vez. Olha que maravilha. Parabéns. Maravilha. Parabéns para todos nós, redentoristas. Apesar dos 292 anos, o senhor está bem conservado? Olha, conservado eu não digo, mas estamos caminhando, né? Então vamos só organizar aqui o assunto, porque a congregação, os missionários redentoristas que chegaram ao Brasil, comemorou 130 anos no Brasil. No Brasil. No Brasil. E agora nós vamos falar do aniversário da congregação. Isso, 292. No mundo. Tá? Que nasceu em? 1732, com Santo Afonso. Sabe tudo. Sabe tudo. Padre, então qual era o contexto que foi fundada a congregação? Olha, Afonso viveu num contexto de transformação cultural. Nós, naquele momento, em 1732, nós estamos na modernidade, começando na modernidade. Então, nós estamos saindo de uma visão totalmente teocêntrica para uma visão antropocêntrica. Fala em palavras mais simples. Teocentrismo é uma visão somente a partir de Deus, antropocentrismo somente a partir do ser humano. Tá. Não. Nessa visão nós temos o iluminismo, que nega toda a Idade Média. Então agora temos a época das luzes, então tudo aquilo que era vivencial, que eram os valores, eles são esquecidos, ou são criticados, ou são rejeitados, dependendo da posição. E nessa conturbação cultural, política, agora começa a sair os reinados, a transformar em países ou estados. Então temos todos uma efervescência muito grande de transformação na Europa. Nesse contexto também temos uma situação eclesial muito difícil. Qual é? Uma situação em que nós temos o jansenismo. O jansenismo, ele nega que a salvação é para todos, é só para uma elite. Perfeito. Então, com o rigorismo moral e tudo mais, as pessoas não podiam se aproximar da Eucaristia, eram, por exemplo, afastadas praticamente, né? Tinha uma visão de pureza, puritanismo e tudo mais. E é nessa situação cultural, política e também eclesial que Afonso vai agora atuar. Seja, ele começa como advogado, é a primeira dele, depois sai da advocacia, para de exercer o direito, se ordena sacerdote e começa a trabalhar fortemente com as pessoas. E é interessante porque você fala, né, deixa de ser advogado, mas ele vai advogar por esse povo, né, para dizer que todo mundo tem direito à salvação. Isso, eu diria que sentido? Afonso nunca deixou de ser advogado. Advogado nesse sentido, Isso, de defender. Não, mas mesmo a postura dele nas escrituras, naquilo que ele escreve, na busca de se aproximar das pessoas,
porque ele sente o chamado ouvindo o clamor dos pobres. Ele vai para um retiro espiritual em escala na costa amalfitana, perto de Nápoles, ao redor de Nápoles, muito bonito, por sinal, onde viviam os cabreiros, os camponeses que cuidavam das cabras. E eram pessoas totalmente abandonadas por tudo. Abandonado Totalmente pelos governantes, abandonado também pela igreja, e tinha uma necessidade muito forte de ouvir a palavra de Deus. E é sentindo este clamor, esse chamado de Deus a partir dos pobres, que Afonso pensa em criar uma congregação. Tanto é que isso para ele é fortemente uma projeção, um sentido de vida, o doar a vida pelos mais abandonados. E mostrar aquilo que você coloca como a defesa dos pobres, a copiosa redenção. Para todos há possibilidade de salvação. Para, junto de Deus, a redenção, a salvação, ela é plena. A copiosa redenção. Transmitir a copiosa redenção, que quer dizer a salvação Isso. para todos. Jesus Cristo vem trazer a salvação para todos. Padre Edivaldo, quando a gente fala, né, dessa mudança cultural que acontece, sobretudo no século XVIII, e pensando na figura de Afonso, como ele enxerga a pessoa humana? Bom, em primeiro lugar, essa valorização de toda pessoa humana, a começar pelos pobres, porque eles eram os desprezados, menosprezados em todos os sentidos. E Afonso, ao levar o saber, ao levar a palavra de Deus, busca transformar a vida dessas pessoas. Não só a vida espiritual, mas a vida do dia a dia. A vida que, olha, eu te dou a possibilidade de sentir-se pessoa, sentir-se acolhido, sentir-se amado, sentir-se gente. Ser humano integral. Isso, na nossa... Mas a sua existência mesmo, né? É uma questão existencial. Visto, é questão existencial. E é claro que para isso, aproveitando aquilo que vocês estão falando, transformar o medo em coragem, né? Afonso, claro que teve os seus desafios, claro que teve as suas dificuldades, os seus obstáculos, mas isso não o impediu dele dar uma resposta no seu contexto. E aí, a partir dele, que a sua explicação, padre, traz essa clareza para nós da copiosa redenção, de sempre sair à frente na missão, o que é a missão, né? Então, aí que também projeta a grande missão dos missionários redentoristas, sempre sair, a igreja em saída. E tem vários momentos da reflexão da missão. A missão, claro, levar o Redentor, continuar a obra do Redentor a todas as pessoas, principalmente aos mais abandonados. E esta missão, ela é exercida de várias formas, através da missão itinerante, como a gente chama, nas paróquias, nos santuários, nos meios de comunicação. E para exercer este apostolado de continuar a proposta de Jesus Cristo, claro que nós contamos com muita gente, contamos com pessoas que nos ajudam diariamente a estar presente na vida das pessoas. Por exemplo, aqui nós estamos no meio de comunicação ligado ao santuário, TV Aparecida e Santuário Nacional. Mas atrás, tantas pessoas que nos ajudam. Por exemplo, o cameraman, a forma que ele foca, que ele mostra uma imagem, ele ajuda também a chegar a proposta de Deus, a palavra de Deus, no programa de vocês,
às pessoas, às casas. E isso é importante, como nós chegamos, como nós nos aproximamos, como que nós vamos ao encontro das pessoas. E aqui tem que ter o afeto, a solidariedade, a empatia, o querer bem, o se preparar bem para o anúncio da proposta de Deus. Legal, né? Padre Edivaldo, pensando assim, a congregação há quase 300 anos de história, quanto bem, né, realizou já no mundo, quanta esperança já foi anunciada, a palavra de Deus foi proclamada em tantos lugares, em tantos países, e para celebrar este dia tão especial, o nosso superior geral mandou uma mensagem para o nosso programa e agora a gente vai conferir também. A Congregação do Santíssimo Redentor foi fundada por Afonso Maria de Ligório em Scala, na Itália, no dia 9 de novembro de 1732. E hoje a congregação está presente em 85 países, graças aí ao esforço de pioneiros como São Clemente, Maria Hofbauer, João Neumann e outros. E contamos com 4.551 confrades, né, que estão presentes aí em todo o mundo. Essa presença missionária em diversos contextos, ela deve nos alegrar e deve nos fazer tomar a consciência de que a congregação ela possui um rosto multicultural. Então, ela está presente em diversos países, em diversas culturas. E este rosto multicultural, ele também é desafiante, mas também enriquecedor. E a partir então desse apostolado, né, que eu mencionei anteriormente, que nós levamos à frente a missão do Redentor. O tema do sexênio nos diz muito isso, missionários da esperança, seguindo os passos do Redentor. Somos missionários e levamos avante esta esperança. E quem é essa esperança? Essa esperança é Jesus Cristo, é o Redentor. E a congregação, né, nós somos humanos, seres humanos, é uma congregação formada por sacerdotes e irmãos, contamos também com tantos leigos, e cada um vai fazendo, dando o seu melhor. E essa congregação também é guiada pelo Espírito Santo. E o Espírito que nos conduz é ele que dá a dinamicidade ao carisma e vai também nos ajudando a reler o carisma nos dias de hoje, especialmente em tempos de desafio. Maravilha, o nosso superior geral, Padre Rogério Gomes, que além de ser brasileiro tem uma grande qualidade, é mineiro, né? Lá de Alterosa. E foi aluno do Padre Edivaldo, ficamos sabendo aqui, ó. Nós trabalhamos juntos também. Quando ele ficou diácono, ele foi me ajudar na formação lá em Campinas. Pois é, o segundo superior geral brasileiro, né? E a melhor parte é que ele é de Minas Gerais, né? Minas Gerais só tem coisa boa. E agora vamos também bom. Vamos acompanhar uma mensagem muito bonita que o nosso querido Dom Carlinhos mandou para o nosso programa, celebrando também esta memória da Congregação dos Missionários Redentoristas. Acompanhem conosco. Eu sou bispo emérito. Graças a Deus, estou com 93 anos de idade. Nasci em Aparecida, lá na estação da Estrada de Ferro Central do Brasil. Meu pai trabalhava nas encomendas e os seminaristas iam lá quase todo dia buscar encomendas. Entrei em contato com eles e aí nasceu dentro de mim um desejo grande de me aproximar mais de Deus.
1944. Eu tinha 14 anos. Iniciei a minha vida no seminário, no colegião, agora casa de hospedagem, mas também continua como seminário da Arquidiocese de Aparecida. Fiz o noviciado, graças a Deus, em Pinda, Monhangaba, e depois fui para o Tietê estudar filosofia e teologia. Em seguida, fui ordenado sacerdote em 1957. No segundo período, eu fui ordenado bispo lá de Goiás, de Rubiataba, Mozarlândia. Lá eu fiquei 29 anos. Em seguida, voltei para Aparecida, trabalhei no santuário de Nossa Senhora Aparecida e agora, graças a Deus, estou aqui nesse paraíso que nós chamamos Potim, casa de idosos, de doentes da cidade de Potim. E aqui estou eu, feliz da vida, agradecendo a Deus tudo o que passou, graças a Deus e a Nossa Senhora. Amém. Assim seja. Amém, Amém. Assim seja, né? Dom Carlinhos, grande missionário, bispo redentorista, certamente está nos acompanhando lá do Potim, da comunidade do Irmão Bento. Dom Carlinhos, um abraço para o senhor, viu? E obrigado por nos inspirar neste dia, celebrando também o aniversário da nossa congregação. Obrigada pela Eu que presença, agradeço. pela aula de hoje, Toda. por essa formação que nos traz sempre. Eu que agradeço o convite de vocês e poder falar da nossa congregação, falar da nossa missão, né, que deve ser exercida na simplicidade evangélica e para que nós possamos, eu acho que é o grande desafio hoje, transformar a boa nova em boa realidade para todos. Amém, Boa muito nova, obrigado. boa realidade. Gostei, o seu lema, né, Palavras Padre Divaldo? inspiradoras. Muito obrigada por ser Obrigado, a boa eu que realidade para a agradeço. gente hoje. Obrigado a todos. A boa realidade.